Ce que permettre tant oyo ya o tondi mama na présence na yo ezali azar te pois pas no azar da kaso que Se permitiste este tempo sermos aceitos na tua presença, não é por acaso, pois a ti não há acasos. Yahweh zala nzambe na ngonga oyo. Seja Deus nesse momento. Yahweh libota obe kotala moto te be ko ka moto te ba ende ko yoka yo. Senhor, esse povo não veio ver homens, alguns, mas veio ouvir a ti. Voilà pourquoi tozana posa na una poko alelo oroba na mitema na biso. Por isso precisamos nessa tarde que você fale aos nossos corações. Lolenge ritsa lobaki na boaz na liko ka lokolo zoroba na kati ya motema na ngai. Tal como Ruth disse a Boaz, eu sinto como se estivesses falando para dentro do meu coração. Toebi que na dispensation oyo. Sabemos que nessa dispensação, Le ministre par excellence du sanctuaire c'est toi le Seigneur Jésus. o ministro por excelência és tu, o Espírito Santo. Parce que lobaki na biso ete Porque nos disseste dans les derniers temps que nos últimos personne n'en tempos sera plus son concitoyen. ninguém ensinará ao seu concidadão. Et moi-même j'enseignerai mon peuple. E eu mesmo ensinarei ao meu povo. O homem e o pensamento dos homens que desapareça e tu sejas enaltecido, Senhor. Nos dê acondimentos para entendermos a sua vontade. Dê-nos ouvidos circuncidados para ouvirmos o teu pensamento. Seja elevado nesse momento, porque está escrito que tudo passará, mas a tua palavra permanecerá eternamente. Seja Deus na tarde de hoje para vivermos a sua bondade no caminho dessa palavra, que nos traga consolação, traga libertação, que traga bênção, traga cura, que traga paz em nossas vidas e que nos dê a esperança. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor, por esse povo. Oremos e de assim dizemos Amém. Alegria. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saúdo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vraiment, o Senhor seja louvado pela graça que nos fez na tarde de hoje. Le Seigneur que o Senhor abençoe a cada um. Por esse bom tempo que Ele nos deu para sermos aceitos na sua presença. É o único Deus. Amém, hein? É o único Deus que nos dá o fôlego. Donc cela veut dire na poko alelo. Quer dizer que na tarde de hoje, todo aquele que tem vida na tarde de hoje, ainda que é multimilionário, ainda que tem tudo desse mundo, seja presidente ou qualquer coisa que tiver que ser, mas se está em vida na tarde de hoje, quem lhe deu é Deus. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Pour dire que c'est l'unique Dieu qui accorde le souffle. Então, para dizer que o Senhor que nos dá o fôlego. C'est lui qui nous accorde la respiration, les mouvements, la force et toutes choses. Por isso que Atos 17 diz que é Ele que nos dá o movimento, o fazer e todas as coisas. Por isso, se estás em vida nessa tarde, então Deus é que te deu, é quem nos deu. Presidente da República, Presidente da República, Rua, o rei, todos que decidem nesse mundo, multimilionários. Essencial é que tenham vida, que alguém lhes acordou essa vida, é o Senhor. Amém, né? Por isso, não perca a esperança. Conforme nós vivemos a bondade do Senhor, é razão para nós estarmos sempre gratificados diante do Senhor. Por isso que é o único Deus que nos oferece o fôlego da vida. Por isso é que nós lhe damos honra, a glória e o louvor. Porque toda a glória é dada, é merecida somente nele. Que o Senhor nos abençoe. Sem mais delongas, pegamos as nossas escrituras. Amém. Vamos pegar as escrituras sem mais tardar. Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. 37e verset. Versículo 37. Lecteur Amen.
Bana Israël balongwaki na Ramsès pour na Sukot au nombre ya 600 000 hommes kotanga bana te. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Nombre 33, verset 1 ao 5. Números 33, 5, a partir do versículo 5. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde l'explication. Que o Senhor nos dê a explicação. Amen. Hein? Vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Realmente agradeço ao homem de Deus, Montei Papi, o pregador Papi, por na graça a salingai na telema encore de haut de cette chair. Pela graça que me fez de estar aqui em pé diante desse altar. Sans oublier tous les serviteurs bazar que travaillent avec eux ensemble. E sem esquecer todos os servos que trabalham em conjunto com ele. E libota mobimba ya basanto ya Benguela. E todo o povo dos santos em Benguela. Deixa que o Senhor, Deus dos santos, vos abençoe. Il n'y a pas la joie, on dirait. Hein? Est-ce qu'il y a la joie? Será que há alegria? Que Deus dos santos vos abençoe. Então, pela graça que nos foi feita para sermos aceitos diante de vocês. Viemos para outras atividades, outros assuntos, mas Deus também sabe como faz ou completa as suas coisas. Então, queremos falar de algo assim brevemente, mas que será benéfico para a nossa marcha. E queremos falar no que concerne a marcha de Deus com o seu povo. Pode escrever ali, não tem, né? Que o Senhor nos benisse. Que o Senhor os abençoe. Então é a marcha de Deus com o seu povo. Quer dizer, o andar de Deus com o seu povo. Très important. Então é muito importante. Très important. É muitíssimo importante. E ali um ensinamento très long, très vaste. É um ensinamento muito longo e muito vasto. Mas no pouco tempo que temos, vamos falar do essencial para o povo poder compreender. Que o Senhor nos benisse. Que o Senhor vos abençoe. O Senhor nos abençoe. D'abord, a compreender primeirement pourquoi está na igreja. De princípio, eu gosto que a pessoa compreenda o porquê que está na igreja. Só que Nzambe a permite todos na igreja. Se Deus permitiu ou permite estarmos na igreja, então não permitiu isso em vão. Nós somos presentes? Então acompanha-me, siga-me muito bem. Então estou muito simples e muito fácil de ser compreendido. Porque lelo bato bazwa na igreja aí bakate akoma mwana ayaka na igreja ningeni akoma mwana Nzambe ningeni me lokola neti mouvement moko bato sai nini tokei mais e como a igreja ningeni. Mas muitos vêm não sabem como se tornar um filho de Deus, por que estão na presença de Deus como filho de Deus. Parece que é só um vento, um movimento e, como falamos, vumpa e já está aí filho de Deus, está na igreja. Hoje as pessoas rezam ou oram por movimento. E o tempo que vivemos é um tempo muito tempestuoso, muito difícil.
Alors ce qui monte à comme yebate nenge moté bana koloba moto aza comme yebate o yazali. Se a pessoa não se conhecer, não saber quem ele é de fato, vamos ter muitas dificuldades. Donc ce qui me permet de na église. Então, se Deus te permite estar na igreja, a permettre ngo pambate ayebitina. A permettre ngo pambate ayebitina. Não permitiu em vão ou à toa. Deus sabe o porquê. Que o Senhor nos abençoe. É como o Lot. É como o Lot. Abimi na Sodome e Gomorra. Que saiu de Sodoma e Gomorra. Mais écriture ele obi place oya ko kime fa kima, il faut estar na montanha. Mas a Bíblia diz que o lugar para ele fugir tem que ser na montanha ou no monte. Donc lokola zobima na Sodome e Gomorra. Então, como sai de Sodoma e Gomorra, nzambe tanga zobima c'est place où il faut l'autre akende c'est les montagnes. Mas onde Deus lhe faz sair para aí é montanha. Mais batelemina na Tchoar. Mas pararam ainda em Teorá. Donc le lieu du refuge, du repos, c'est quoi? Então, o lugar de destino, do repouso, mas pararam ainda em Teorá. Então, há importância, um motivo ou um porquê. Então, eu quero que você entenda o porquê que estás na igreja. E como é que você chegou até a igreja. Se não houvesse uma obra que foi feita, então essa congregação não existiria. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Donc, Lot azobima na Sodome e Gomorra, Nzambe abimisi Lot na Sodome e Gomorra. Então Lot sai de Sodoma e Gomorra, Deus lhe faz sair. Nzambe il faut aboma Sodome e Gomorra. Porque Deus tem que destruir Sodoma e Gomorra. Porque o mal era demasiado. Mais Pierre 2, 7, 8 ezoloba Lot était juste. Mas segundo de Pedro 2, 7 a 8 diz que Lot era justo. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Bien que na kata Sodome e Gomorra, mabezali, makambo ya mabero lenge nyonso, mais Nzambe azako déclarer Lot azalaki nini? Mesmo que em Sodoma e Gomorra havia abominações, toda sorte de mal, mas Deus declarou ele sendo justo. Mais Nzambe tanga ba ange bazako bimisa Lot. Então, quando os anjos retiravam Lot, em Gênesis que o Lot estava atônito, ainda virava de um lado para o outro. Pegaram-lhe força, fizeram o quê? E colocaram-lhe para sair. A palavra de Deus nos segurou e nos fez sair. Essa palavra que te fez sair tem promessas. E acredita, as promessas na tua vida vão se cumprir. Alguém que crê nisso? A palavra que te fez sair te tirou do mundo. Porque Sodoma e Gomorra é o mundo. Se nos tirou do mundo, é a palavra que fez isso. E essa palavra tem promessas. E as promessas de Deus são incontornáveis. Ou seja, o que Deus falou, mesmo que as pessoas reunirem, fizerem tudo, a palavra de Deus permanece e vai cumprir-se. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pourquoi l'autre place n'est pas kokima ezali na montanha? Por que o lugar do refúgio é um monte para Lot? Mas parou ainda onde? Em Teoar. Então acompanha bem. Que o Senhor os abençoe. O tema é a marcha de Deus com o seu povo. Mas eu quero que você compreenda o que você é. Que o Senhor os abençoe. Eu quero que você compreenda o que você é. Então, é como se fosse na parábola do samaritano. Um samaritano passava. Então um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi batido por salteadores ou bandidos. A Bíblia diz, e no caminho que deixaram aquele homem meio morto, fez o quê? Passou também um sacerdote. Quando viu, isso é cadáver, passou de lado. Que o Senhor nos abençoe.
O levita fez o quê? Também passou ali. E viu, não, isso não. Passou do lado. Outros condenaram o sacerdote. Disseram que ele é mau. Tem mau coração. Disseram isso porque leram mal a Bíblia. Em Levítico 21, diz assim: o sacerdote não pode encostar num cadáver. Quando o sacerdote viu o cadáver, ele tem que cumprir a lei de Moisés. Agora, qual é o mal que ele fez? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Mas o samaritano, quando viu, tinha que fazer o quê? Tinha que descer para lhe salvar. Tem que fazer o quê? Sair do seu animal, descer para salvar aquela pessoa. Porque se ele não descer, não tem como lhe salvar. Tem que fazer o quê? Ele tem que descer. Aquele que está embaixo. Então, o que salva está em cima. Mas teve que descer. Porque se não descer, ficar sempre em cima, não vai salvar. Que o Senhor nos abençoe. Então, se os homens não entendem a divindade de Deus em Jesus, então como vão compreender? São pessoas alegres porque o Senhor se revelou em vocês. Então, entender a divindade de Deus, a plenitude, o todo de Deus em Jesus, entender isso é uma graça. Então, isso te leva perto do arrebatamento. Parce qu'il y a des débats ça et là, Sénégal, Ouest, musulmans, porque ali há uma sorte de geração, os muçulmanos, os centralizados da África Central, outros passaram tantos. Ceux qui ont les débats sur la divinité de Jésus-Christ, na moto a Jéhovah, beaucoup de gens qui se comprendre. Se você um dia debater com o da Jeová sobre Jesus ser Deus, nunca vão terminar essa conversa. Que o Jesus Senhor nos abençoe. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Bon samaritain, mais tant que ata sacrificateur aleki, levite aleki, eza pona bangote, mas eza pona mobeko ya nani? Eles passaram não é por causa deles em si, mas é por causa da lei de Moisés. Mais bon samaritain faz a nini? Mas o samaritano tem que descer para salvar. Estamos a ver isto, não? Para salvar tem que fazer o quê? Tem que descer. Se não descer, não tem como lhe ajudar. Aplaudimos ao Senhor. É como Sansão. Estamos atentos. É como Sansão. Se ficar na terra dele, não vai casar. Para casar tem que fazer o quê? Tem que descer. Est-ce que l'église me comprend? Será que estão a me compreender? Que o Senhor nos abençoe. Se ficar só lá na terra dele, não vai casar. Mas para ele casar, tem que fazer o quê? Tem que descer. Que o Senhor nos abençoe. Ouve. Golias diante de Israel. A luta era de quantas pessoas? Duas. Golias falou para Israel. Disse: a tal pessoa que vocês vão mandar tem que descer aqui no arraial. Quem é que vai descer? David. É Davi. Que o Senhor nos abençoe. Então, para lutar com Golias tem que descer. Porque quando os dois lutarem, aquele que vencer, o povo dele também venceu. Senhor nos abençoe. Aquele que vencer, o povo dele também fez quê? Também venceu. Or, à la croix de Golgotha, então, il y avait un homme qui a vaincu.
ali, le véritable David, na cruz c'est de le Seigneur Golgota, Jésus-Christ. houve Comme alguém que il a vaincu venceu. à la croix de Golgotha, Como venceu na cruz, nós também, como seu povo, tornamos vencedores. Toda luta, reunião que se levantar contra você, você já é vencedor. Eu não quero que seja como palavras apenas ou slogans. Mas eu quero que alguém experimente a vitória da cruz de Jesus. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que porque em Jesus somos mais do que vencedores. Experimentez cette victoire. Então experimente essa vitória. Et tu m'as mon côté. Nenhuma luta. À cause de l'évangile de la croix, por causa do evangelho que você ouviu. Nenhum feiticeiro. Não importa o seu grau ou especialidade. Por causa da obra da cruz de Golgota. Como o nosso Senhor venceu, nós também nos tornamos vencedores. Somos mais que vencedores. Quer dizer, o mundo ainda não existia, mas Ele já havia nos amado antes da criação. Que o Senhor nos abençoe. Eu não gosto quando as coisas de Deus se tornam slogan, porque isso é vida. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. Nós temos que ter essa esperança sim. Escuta. Quem vos prega hoje? Já estou nos 60 anos. Não vê que sou pequeno. Que o Senhor nos abençoe. Minha esposa está ali. Então já temos mais de 25 anos desde que casamos. Mas o Senhor não nos deu ainda filhos. Mas temos esperança. Aonde o homem termina é onde começa Deus. E a glória de Deus. Como temos fé. Ou não, menopausa, a idade for. Mas Deus está ali. Que o Senhor nos abençoe. Então não preciso de faça isso, faça aquilo. Primeiro a vida eterna. O que sobrou. O Senhor, pelo seu amor, vai dar em nós. Vai me dar 3 de uma só vez. Glória a Deus. Et le nom du Seigneur sera glorifié. E o nome do Senhor será glorificado. Vous serez un signe, un présage. Diz que moi, avec ma femme, nous serons des signes, nous serons des présages, nous serons des témoignages. Diz a Bíblia que eu e meus filhos somos sinais e presságios. E o pastor diz assim: eu e minha esposa seremos sinais, presságios e testemunhos em nome de Jesus. Donc, on comprend que mon sala oh Yesu sala que pode yo lelo obengama mon santo, obengama une église. Então, compreenda a obra que Cristo fez para você hoje ser chamado de santo, igreja. Tá lá, essa loucura Abraão, hein? É como o Abraão. Se o Abraão ficasse só Abraão, não iria gerar. Ele foi como Anan. Tem se tornado o quê? Abraão. Quer dizer, descer para se tornar pai das multidões. Moi j'aime beaucoup écrire. Então eu gosto muito de escrever. Estamos sem marcadores. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, aí procura ali marcadores. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Aplaudimos para a glória do Senhor. Alors, então, quando o samaritano desceu, tudo isso que eu estou a dizer é para você entender que você se tornou hoje igreja é por causa dessa obra. Então, eu falei com o vosso dirigente antes lá em casa. Me papi, s'il faut ça blague. Papi, só disse, se você lhe disse assim, se você fizer brincadeira, é lá no teu trabalho. Mas não na obra do Senhor. Parce que rester devant vous. Porque permanecer diante de vocês não tem a ver com patentes ou graduações. Não tem graduações. Não é uma glória. Mas permanecer diante de vocês é com temor e
tremou. Porque são mulheres alheias. Et vous êtes acquis par le prix du sang. E foram pegos ou pelo preço pago por sangue. Então, aussi que la mana makile qui motuya na piole qui motuya eza pia nini? Não se vê pequeno, não se minimiza, porque você foi comprado com um preço muito alto que foi pago pelo preço do sangue. E o sangue que te lavou, te resgatou, não é do vosso avô, não é da tua avó, mais le sang de ton créateur. Mas é o sangue do teu próprio Criador. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Et voilà ce que bon samaritain. Por isso é que esse samaritano, quando desceu, recolheu esse homem. La première des choses, primeira coisa, fez o quê? Fez sair o sangue, o vinho. Fez sair o quê? O vinho. Or, le vin, o vinho, afinal, é o sangue. Le vin, o vinho é a justificação. Então ele justificou esse homem. Aquele que foi batido, deixaram meio morto, mas o samaritano, quando desceu, pegou ele, primeira coisa que tinha ferida ele era o vinho. O vinho é o sangue. O sangue é a justificação. Papa, Deutéronome 32, 14 verset. Deutéronome 32, 14 verset. Deuteronômio 32, 14. Donc cela veut dire, quer dizer, le vin, o vinho, c'est le sang. É o sangue. Ah, isso é o n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu sais o Ghana? Será que estão a entender? Vinho. Pegou o vinho. Então pegou num jarro, numa taça e disse: isto é o que? É o meu sangue. Os padres nos enganavam. Ele sozinho, um cálice bem cheio de vinho, bebia sozinho. Não dava no povo. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Então, quando desceu o samaritano, primeira coisa que deu veio o vinho. O vinho é o sangue. O sangue é a justificação. Quer dizer que justificou esse homem. O que nos fez ser justificados é o sangue de Jesus. Amém. É como se cristiano. É como o irmão cristiano matou alguém e lhe colocam na prisão. Ou melhor, tinha que ser preso. Ou colocam ele já na prisão. Mas vem alguém e diz: não, irmão cristiano, ele que saia, que ele fique livre. Eu vou ficar no lugar dele. Que o Senhor nos abençoe. Justificou quem? O cristiano. Amém, né? Donc le frère Christian est justifié. Então o irmão cristiano assim foi justificado. E ele vai tomar o lugar do cristiano. Então quem nos justificou, o que nos justificou, é a obra da cruz. E na cruz do Calvário de Golgota nós fomos justificados. Porque nós, pelo primeiro Adão, nós fomos vendidos ao pecado. Então éramos escravos do pecado. Então a morte era a nossa partilha. Mas veio alguém, tomou o nosso lugar, justificou-nos. E hoje somos chamados de santos. Agora esse, como é que vamos lhe obedecer? Qual é o nível de honra que não daríamos? Très important, frère. Il a justifié cet homme. Então justificou-lhe com sangue. E depois pegou o azeite ou o óleo. Então o que me diz? Il faut faire beaucoup d'attention. É preciso ter atenção. Que o Senhor nos abençoe.
vin. Primeiro deu-lhe o vinho, colocou o Que é le vinho. sang. Que é o sangue. Qui a justifié. Quer dizer, justificou. Après, Depois trouxe o o azeite. On ne peut jamais voir l'esprit sans être Então, justifié. que é o azeite, aí é o espírito. Não podemos receber o espírito sem estar justificado. Ah, na banza, ah, motune zate. Eu acho que aí não há questão. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Kolo a pambola biso. Que o Senhor nos abençoe. Acclamons très fort pour le Seigneur. Aplaudimos para o Senhor Jesus. Sikoyo, il tala. Souci na kana zolu kaka o comprendre tina ya église, tina yo koma église, lolenge église koma po osakana na mosala ya Nzambe te, osakana na bomo ina yo te parce que Nzamba sala nini asikola yo. Tudo isso, meu objetivo é te fazer entender o que é a igreja, como é que você se tornou a igreja, para você não brincar com as coisas de Cristo e saber como Cristo te resgatou. Que o Senhor nos abençoe. Parler les comment, les quand, les où, les quand, tout ça, c'est très bien. Mais ce qui est très important pour nous, nous devons comprendre ce que nous sommes. Nós podemos falar dos como, dos porquês, dos quandos, isso é muito bom. Mas o melhor ou o mais importante é saber quem nós somos. Nous voulons vivre la vie de l'église. Então nós temos que viver a vida da igreja. Quand on voit une église, então, quando vemos a igreja, vemos uma irmã, um irmão. Quando você lhe olha, você diz, não, esse é filho de Deus. Mas hoje, aqui, damos aspectos de ser filhos de quem? Parce que nous sommes dans l'église, n'est-ce pas? De Deus, porque estamos na igreja. Ah, il y a les tendants les plus anciens, por isso é que o servo mais antigo sabia. Disse, se eu ir no poço de água, disse, se eu ir lá não vou conhecer quem é a boa mulher. Tenho que estar longe ou fora. Porque de longe eu verei quem vai levar o cântaro ou o vaso de água. Me der água e também os meus animais. Olha, temos irmãos e irmãs. Pode ouvir de qualquer maneira. Assim que chegar na porta, deixa tudo que ouviu. O Filho de Deus. A palavra que você ouve. Qualquer lugar onde estiver. Pastor estando. O irmão estando. Não estando. Avec la parole, tu donnes gloire à Dieu. Com a palavra glorifica a Deus. C'est ça notre plus grand souci. Essa é a nossa grande vontade. Estamos a viver um tempo muito complexo. O corpo está a ganhar muito espaço. Está a dominar. Mas está escrito. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus que são chamados filhos de Deus. Então a carne não serve de nada. A carne um dia vai ficar. Que o Senhor nos benisse. Que o Senhor nos abençoe. Agora, o corpo está a passar as pessoas. Se você perguntar a uma irmã, você assistiu a novela? Vai te contar o primeiro capítulo até o último. O tempo é complexo. Diz a Bíblia que nos últimos tempos haverá momentos difíceis. A supporter la sainte doctrine. E as pessoas não vão querer mais suportar a sã doutrina. Même soi-disant des serviteurs. Até os servos. Qui ont commencé avec la sainte doctrine. Então vão começar a largar a sã doutrina. Mas hoje, muitos largaram a sã doutrina. Frère, ta vie dépend de ce que tu écoutes. A tua vida depende do que você ouve. Et ce que tu écoutes, c'est ça ta vie. Que você ouve aqui a tua vida. La parole de Dieu, c'est pas slogan, mais la a palavra de Deus não é slogan, é a vida. Isso não é aqueles gritos lá dos partidos, não é isso, isso é vida. Isso é a tua vida. Vê a obra que foi feita para ser chamado hoje filho de Deus. E pegou ele, o samaritano, para levá-lo na viagem. Disse, não, vou deixá-lo onde? Numa hotelaria. Que o Senhor nos abençoe. Então dissemos que Lot, o lugar de fugir tem que ser aonde? No monte. Mas parou aonde? Em Teoar. Que o Senhor nos abençoe.
Então Abraão também, Olha o bom samaritano. esse samaritano melhor, podia pegar esse homem e levá-lo. Mas disse não. Vou deixar ele aonde? Aqui nessa hotelaria. Isso é maravilhoso. Olha. Olha aqui, olha para mim. Vous êtes là? Quando deixou ele lá na hotelaria, A BBC combien de deniers? fez aí quantas moedas? 2 dinheiros. Não queria que ninguém lhe ajudasse. A tua salvação, ninguém participou ajudando. Só o Senhor cumpriu sozinho. Não precisou de ninguém vir fazer contribuição para ajudar, não. Pegou 2 moedas, 2 dinheiros e deu-lhe. Disse, se faltar, pourvoir, então na dépense. Eu proverei na despesa. Que le Seigneur nous Desde que bénisse. vai aumentar. Então tem muita importância esses 2 dinheiros. Parce que un denier, porque apenas um dinheiro é salário de um dia. Amen, hein? Un denier, então um dinheiro é o salário de um dia. Mateus 20 nos diz: aquele que pega trabalhadores, pegou um na 3ª hora, outros da 6ª hora, e outros da 9ª hora, e pegou os últimos da 11ª hora, mas todos da 3ª, da 6ª, da 9ª e da 11ª hora, todos receberam um salário, que é uma só moeda, um só dinheiro. Mas os da 11ª hora é a igreja. Os da 3ª, da 6ª, da 9ª, a lei, os salmos e os profetas. É Israel. Diz que era um tempo de calor. É a lei. Eles salvaram-se pelos seus próprios esforços. E vê que quando pagou-lhes um dinheiro, os da 3ª, 6ª e 9ª reclamaram. Se você é o que você é pela graça. É graça. Não se gaba, é graça. É o que? É a graça. Essa aqui é a igreja. Então a igreja é a graça. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Então esses 2 dinheiros, 2 moedas, que deixou para o hoteleiro, disse que para cuidarem dele, o que faltar, então coloque-o na despesa, no gasto. Quer dizer, se hoje o nosso dirigente ora, está a jejuar por você, quer dizer que está a prover no quê? Na despesa. Amém, né? Mas o dono da pessoa deixou 2 dinheiros. Que o Senhor nos benisse. Que o Senhor nos abençoe. Mas o que faltar, você faça o quê? Então proveja na despesa. Se você jejua e ora, eu estou a cumprir. É por causa da despesa que já deixaram. O que estou a fazer hoje, o dono da alma quando vir, então terei a minha recompensa. Por isso que eu falo ao servo de Deus, aos pastores, façam a obra com humildade e todo amor, porque a recompensa está ali, é permanente. Então manifestamos se realmente compreender. Donc, je vais dire tout simplement. Então quero dizer simplesmente, quando deixar esse homem na hotelaria, então era para cuidarem, tratarem dele. Amém, né? Então quando foi deixado naquela hotelaria era para cuidarem dele, tratarem ele. Agora quem trata, quem cuida? É um médico. Est-ce que vous croyez que tel que je vous presse, je suis en train de vous soigner? Então creio que alguém que prega diante de vós também está a cuidar ou a tratar de vocês?
Mas sabemos que o médico por excelência é o Senhor Jesus Cristo. Mas Job também diz, em relação a Job 13, e também existem os médicos de nada, que não valem nada. Estão aí para a falsidade. Mas sejam pessoas alegres se vocês têm servos que vivem e testemunham a palavra e a grandeza de Deus. Então, ele deixou-lhe ali para ser tratado até o dia que ele voltaria para lhe pegar. Porque esse homem que deixou ali na hotelaria a cuidar, um dia voltará. Mais ce sont maintenant les Éphésiens 4. Quand nous parlons de l'hôtellerie, nous parlons tout simplement des églises. Então, Efésios 4. Quando falamos aqui de hotelaria, estamos a falar simplesmente da igreja. Ce sont les églises locaux. São as igrejas locais. Onde Deus deixa as pessoas que o mundo castigou ou maltratou. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos benisse. Senhor abençoe-nos. Então, os que tratam ou cuidam dessas pessoas, então, são os Efésios 4. Que o Senhor nos abençoe. Por isso é que eu gosto. O que concerne essas coisas. Então, alegra-te que te preguem a verdade. Amen, hein? C'est très bien. Et puis então te ama quem faz dans isso. Ces choses, il n'y a pas la compromission. Então aqui não há. Nous serons sauvés si et seulement si nous gardons cette parole telle qu'elle a été donnée. Porque nós só seremos salvos se nós guardarmos essa palavra que é dada. Garder son authenticité. Então a palavra deve manter a sua autenticidade. On peut améliorer ce temple. Então podemos melhorar esse templo. Nem que metemos ouro. Glória soit rendue à l'Éternel. Glória seja dada Mais ao Senhor. la parole de Dieu. Mas na palavra de Deus, garder son authenticité. Ela tem que manter a sua autenticidade. Dans la parole de Dieu, então, il n'y a pas la modernisation. Na palavra de Deus não há modernização. On ne peut jamais moderniser la parole de Dieu. Não podemos modernizar a palavra. Conforme nos foi dada, também conforme será dada. Por isso que falamos da sã doutrina. Cela veut dire, quer dizer, parler là où Dieu a parlé. Fala o que Deus falou. C'était là où Dieu n'a pas parlé. Então cala-te onde Deus não falou. Onde Deus falou, falamos também. Onde Deus não falou, também não falamos. Mesmo que a prática de alguns, a forma deles está a dar certo, tipo não sei o quê. Aquilo não é palavra de Deus. Mesmo que pregar em qualquer língua ou forma que seja. Mesmo que pregar em árabe. Nós, na Assembleia dos Santos, não vamos aceitar. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Donc, ça c'est le problème du salut. Esse é o problema da salvação. On ne se compromet jamais avec le salut. Não podemos nos comprometer fora da salvação. Nous avons le salut, se nós queremos salvação, nous devons garder cette parole telle qu'elle a été donnée. Então temos que guardar a palavra como nos foi dada. On ne peut jamais se compromettre avec la parole. Temos que nos comprometer com a palavra. S'il y a la compromission dans la parole, se há compromisso na palavra, até o lenga nós vamos com sala. Mesmo conforme estamos a trabalhar, conforme nós colocamos o compromisso melhor, aí não haverá salvação. Eu vou querer, você que tem dado alguma coisa ou compra alguma coisa, bien, c'est pour ta bénédiction. Que dá para o Senhor, é para a tua bênção. Mas a salvação, la parole, a palavra reste dans sa place. Deve permanecer no seu lugar. Se você for, vai. Que o Senhor nos abençoe. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Então, si l'église nous sommes là, les Éphésiens 4, c'est pour nous amener à la stature parfaite de Cristo. Efésios 4. Quando esse homem foi deixado ali, é para ser cuidado, porque diz a palavra que nós somos assim levados para atingir a estatura perfeita de Cristo. Papa, soit Éphésiens 5, 25 et 27 verset. Éphésiens 5. Efésios 5. Tozo o canabien, n'est-ce pas? Tozo o canabien. Estamos a nos entender? Éphésiens 5, 25 et 27 verset. Efésios 5, 25 a 27. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Marie, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. 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 Disseram, Cristo ele próprio entregou-se por quem? Pela igreja. Prender Jesus, matar ele próprio entregou-se. Então, quando falamos da igreja, não são as 4 paredes. És tu, sou eu, eu o irmão cristiano. Donc ton créateur, ton Dieu. Então, o teu criador, o teu Deus, deixou os seus, mas entregou-se para a criatura lhe maltratar, bater e matar. Para você hoje. Continue, papa. Afin de la sanctifier par la parole. Amen. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Amen. C'est ça l'église, hein? Essa é a igreja. Amen, hein? Sans tache, sem nódoa, sem ruga, nem coisa semelhante e irrepreensível. C'est ça l'église. Essa é a igreja. Ou é pour le salut. Que é para a salvação. Donc, il faut como na satire moko na Yesu Masiya. Temos que estar à mesma estatura que Jesus. Como na tai moko na Yesu estar na mesma medida que Jesus. Nena Yesu asambelaka. Conforme Cristo ora, também temos que orar. Conforme Jesus dá, também nós temos que dar. Que estamos na mesma estatura. Temos a mesma estatura que Cristo. Uma igreja santa, sem ruga, irrepreensível. É a igreja que procuramos hoje. Mas hoje só fofoca na igreja. Quando é fofoca, tem especialistas em fofocas. Olha, tá vendo ela aí? Ela mesmo. Mesmo que está mudando de roupas. Isso não é nada. Que o Senhor nos abençoe. Plus grave encore, Christian. Mais grave ainda. Que o crente fala mal do seu pastor. É celui que garde ton âme. Aquele que guarda a tua alma. Pegou essa pessoa, levou aonde? Na hotelaria. Quer dizer, esses são os Efésios 4 que cuidam desse. Eu e você que fomos batidos. Tem alguém que nos cuida. E fez isso para nos aperfeiçoar. Para nos edificar. Se eu fizer uma pergunta, algo que já está bom, podem aperfeiçoar? Então, por que aperfeiçoaram aqui? Porque estava mal. Ou não estava bonito. Então arranjaram. A igreja é um edifício. É uma casa. Que é o corpo. O corpo estava mal. Então agora o ministério tem que arranjar, tem que aperfeiçoar. Nós devemos respeitar nos serviteurs. Então tem que respeitar o seu. Porque são eles que guardam nossas almas. Então tem que haver diferença. A consideração. Então eu realmente enalteço ou levanto isso na mensagem. Por exemplo, os irmãos da igreja mensagem, eles consideram seus servos como Deus. Que o Senhor nos abençoe. Isso também é pregação. Amém, né? Donc mon soutien é que tout simplement, olha cara que compreender d'abord ce que toi tu es. Então tudo isso é para compreender quem você é. Olha cara que compreender como a igreja compreender como é que se tornaste a igreja.
Très important. É muito importante. Tempo é curto, tempo é escasso. Il y a beaucoup de choses à vous parler. É muita coisa para vos falar. Mais il n'y a pas le temps de programme na IP. E não há muito tempo. E também olhando ao programa que tenho. Então, como os santos dizem, no dia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Porque essa é a nossa casa. Il n'y a pas de souci, je sais que le Seigneur nous fera toujours então, grâce. Não há tristeza e sabemos que o Senhor nos fará graça. Que o Senhor nos abençoe. Agora, Deus no seu trono. Deus no seu trono. Donc, cela veut dire le cheval. Quer dizer, o cavalo. C'est ça le trône. É o trono. Nzambe azaki na trône naie, que é le Deus cheval. No seu trono. Ali estamos a ver o cavalo. Tem que fazer o quê? Tem que descer. Nos apanhar, nos recolher. Nos justificar. Nos batizar com o Espírito Santo. E nos deixar nos hospedeiros aqueles que são o Efésios 4 que cuidam das nossas almas. Até ele voltar ou regressar. Eu quero que você tenha. Aquele que te deixou ali foi, mas um dia regressará. Voltará para fazer o que? Para te pegar. Mas para te pegar, você tem que estar sem nódoa, sem ruga, sem nada igual. E tem que ser irrepreensível. Ele virá um dia. E o regresso dele. Para tua informação. Já não é longo. Daqui a pouco. A vinda daquele que deixou, daqui a pouco vai acontecer. Ça c'est pour ton information. Essa é para tua informação. Ao olhar nos sinais do mundo, nós vimos que o regresso desse homem não tarda. Essa idade passou. C'est déjà perdu. Já perdeu. Já passou. Mas o que está à tua frente é mais precioso. Então não brinca. Deus podia matar-te, mas não te matou. Te deixou em vida. O tempo à tua frente é a graça. Então organiza-te com Deus. E a graça será a partilha. Temos uma grande promessa que nos espera. E se nós consagramos toda a juventude para servir ao Senhor, é porque nós tínhamos olhado para a promessa. E essa promessa é a vida eterna. É isso. O nosso pagamento, nosso dinheiro, nossa moeda é para a vida eterna. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Alors, então, saiba se cuidar, se proteger. O tempo que o Senhor nos deu no mundo, na terra, temos que saber como vamos nos conduzir. Porque um dia Ele virá. É isso que iremos aprender. Acho que nos 3 dias que teremos. E creio que o Senhor vos abençoará. Vamos levantar.